A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 3 das lições bíblicas adultos, que tem como título O Céu, o Destino do Cristão. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E na lição de hoje, lição de número 3, comentaremos a lição O Céu, o Destino do Cristão. O texto áureo encontra-se em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. O crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. A leitura bíblica em classe encontra-se em Filipenses, capítulo 3, versículos 13, 14, 20 e 21, e em Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 1 ao versículo de número 4. Então vamos iniciar nossa lição de número 3. O céu, o destino do cristão. Então, meus amados irmãos, depois de duas lições falando um pouco sobre salvação, se os irmãos perceberam, as duas primeiras lições teve mais um cunho soteriológico, ou seja, falando mais sobre doutrina da salvação. O caminho para o céu, a porta estreita, a porta larga. A gente viu o início da caminhada na lição 1. E hoje estamos partindo para uma área, se nós formos classificar as lições por doutrinas fundamentais da Bíblia, lição 1 e lição 2, doutrinas da salvação. Lição 3, doutrina dos últimos dias, ou seja, um tema, um título, hoje nessa lição de número 3, escatológico, porque nós estamos falando aqui do destino do cristão, ou seja, nós estamos falando do céu, o destino do cristão. Então é coisa que está falando do futuro, coisas que nós iremos falar nesta lição, é coisa de doutrina dos últimos dias, doutrina escatológica. Então, meus amados irmãos, dando introdução já com isto que eu falei para os irmãos, para a gente entender bem esta lição, porque o crente que está em Cristo, vamos falar assim, o salvo em Cristo, ele tem a sua mente transformada. Isso nós vimos nas lições anteriores. E esta mente transformada agora leva o crente a ter um padrão de vida diferente do que o mundo oferece, diferente deste mundo pecaminoso ao qual nós estamos inseridos. E além do mais, nós apenas não vivemos uma vida aqui com um padrão de vida moral, seguindo os estatutos estabelecidos por Cristo, mas temos um pensamento. E muitas vezes nós fazemos as coisas não com essa intenção, mas o crente ele tem na sua mente já transformada por Deus que o destino final dele é o céu. Embora muitas vezes nós não falamos sobre isso, nós não comentamos sobre isso, mas isso já está. Todo cristão salvo em Cristo Jesus tem isso na sua mente, que um dia ele vai estar com Cristo. Ele tem essa consciência. Porque o próprio Cristo falou que o reino dele não é deste mundo. Não era como as pessoas imaginavam. Não era como as pessoas aguardavam. Mas o reino de Cristo não é deste mundo, meu irmão. Então, nós como cidadãos deste reino, chegamos à conclusão lógica que neste mundo nós somos peregrinos, embaixadores de Cristo. O que é um embaixador, meu irmão? Um embaixador é um cidadão de uma determinada pátria, de um determinado país, enviado a outro país para fazer o quê? Ele está agora em uma terra que não é sua, em uma nação que não é sua, para fazer o quê? Buscar interesses para a sua pátria de origem, para a sua pátria original.
embaixador de Cristo. Nós estamos neste mundo para representar o reino de Deus, da qual nós somos cidadãos. Então, aqui neste mundo é a nossa morada temporária, porque a nossa verdadeira morada ela está no céu. Então, nós neste mundo somos estrangeiros. Então isso tem que ficar claro para que nós possamos destrinchar esta lição, para que possamos entender de forma fácil, simples e motivadora, como é sempre o nosso objetivo nas lições bíblicas. O tópico primeiro, o autor vai falar sobre céu, o alvo de todo cristão. No primeiro ponto, ele vai definir a palavra céu. Então, quando a gente fala de céu, a nossa perspectiva sobre esta temática, ela deve ser totalmente bíblica. A nossa resposta para definir, para dizer o que é céu, tem que ser baseado unicamente e exclusivamente nas Sagradas Escrituras. Porque é única e exclusivamente assegurada a nossa definição de forma correta pelas Sagradas Escrituras. Então, a gente vai pautar a nossa resposta na Bíblia Sagrada, como tem que ser. A resposta para questões como esta, e eu afirmo, todas questões de nossa vida tem que ser pautada no que está nas Sagradas Escrituras. E quando vamos falar de doutrina das últimas coisas, é algo que futuro, que remete ao futuro, as nossas respostas têm que ser de acordo com a Bíblia. E isso tem que ficar claro para que nós possamos compreender de fato o que a Bíblia diz. Por quê? Porque se eu for buscar fora da Bíblia resposta, eu vou correr o risco de ter uma visão popular do céu. O que eu quero falar com uma visão popular do céu? Ou seja, é algo fantasmagórico, ou seja, algo irreal. Algo que está fora dos padrões que foi estabelecido por Deus na sua palavra, porque a resposta, meu irmão, ela já está na Bíblia. Então, para que nós não venhamos a cometer o risco de ter qualquer assimetria quanto ao ensino sobre o céu, nós vamos procurar na Bíblia. O que é que a Bíblia diz? Por que nós estamos falando isso? Porque, meu irmão, não são muitos, na verdade, são muitas, são abundantes as concepções. São muitas as descrições que as pessoas elas dizem ter sobre os céus. Quem nunca ouviu falar de pessoas que dizem que teve revelações do céu, teve visões do céu e apresentam para nós concepções puramente, totalmente humanas e alinhadas à glória desta vida. Então nós temos que evitar estas coisas e temos que viver a verdadeira esperança do céu, de acordo com o que está preconizado na Bíblia. E com isto, meu irmão, seguindo a linha do autor da lição, isso nós não estamos aqui dizendo que o crente ele não pode ter o gozo e o prazer de sonhar com o céu, de sonhar com o arrebatamento. Não, a pessoa sonha. Porém, observe isto que vou falar agora para vocês entenderem. Em momento algum, Deus lhe dará visões ou dará revelações para que você se torne um protagonista ou único para revelar novas coisas. Por quê? Porque isto, meu irmão, já está estabelecido na palavra. A palavra de Deus nos fala que o apóstolo Paulo ele foi arrebatado até o terceiro céu, mas ele nunca buscou descrever em linguagem humana a realidade do céu. Ele diz apenas que ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Quem falou isso foi Paulo, depois de Cristo, o maior evangelista do mundo, que pregou por muitas partes do mundo antigo. Mas ele deixou claro que ele foi escolhido para libertar as pessoas das trevas pela mensagem do Evangelho de Cristo, meu irmão. E no entanto, as coisas que ele viu no céu, as coisas que ele ouviu no céu, ele não a relata. Então, melhor que ficar tentando sonhar sobre o céu ou descrevê-lo, é melhor nós apegarmos-nos à promessa de Deus
e viver em santidade para poder não falar unicamente, porque nós podemos falar sim, mas não de maneira incorreta, mas de maneira como a Bíblia fala. Mas eu devo me apegar primeiramente à promessa de Deus de viver em santidade para um dia entrar lá no céu. Que essa é a temática da lição, é o destino do crente, é o destino do salvo. Então a melhor definição de céu consta na palavra de Deus. E ele é descrito como uma realidade maravilhosa e física, não é algo utópico, não é algo irreal, mas é algo maravilhoso e físico, mas fora desta terra. Ele é visto como uma dimensão totalmente espiritual, apontando para um lugar onde Deus habita. É o lugar em que Deus habita. Amós 6, Amós 9, 6. Atos capítulo 7, versículo 55 mostra isto para nós. Então nós temos que compreender que a palavra de Deus, ela nos mostra categoricamente que o céu ele é a habitação de Deus e o destino de todo crente salvo em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo, crendo em Deus, na promessa do Messias, em Cristo como enviado de Deus, vai um dia estar no céu com Cristo, porque é assim que a palavra de Deus nos mostra e nos fala. Então essa é a definição simples e rápida do céu. É a morada de Deus. E na Bíblia existem vários textos que mostram isso. Salmo 33, 13 e 14, Isaías 63, versículo 15, Mateus 5, 16 e versículo também 45, e dentre outros textos. Então, vamos agora para o subtópico 2, que fala sobre o céu conforme o ensino de Paulo. Observe que nós abordamos nesse subtópico anterior sobre a definição do céu. Que a Bíblia nos fala que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Mas quando nós vamos ler as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber a palavra céu não apenas no singular, mas no plural, falando de céus. Não é? Se os irmãos perceberem, então, a palavra céus, ela no plural. Todavia, então nós temos que entender justamente o que a Bíblia está falando quando ela fala de céus, para depois nós entrarmos para entender o que Paulo está falando na sua concepção de céu. É importante ressaltar que ele não fará isso na esteira do judaísmo. Paulo, embora seja um fariseu, foi doutrinado, ensinado, toda a sua vida regressa antes de ter um encontro com Cristo dentro do judaísmo. Ele não segue a linha do entendimento judaico, mas sim ele segue a linha da revelação divina, porque a palavra de Deus nos fala que ele recebeu as revelações que ele teve por Cristo, foi da parte de Cristo. Então, neste pluralismo da palavra céus, então, o que nós temos que perceber é que negamos a doutrina do judaísmo que ensina sobre existir 7 céus. E você vai ouvir pessoas falando que existem 7 céus. E a Bíblia, em momento algum, fala da existência de 7 céus. A tradição judaica segue esta linha. Dentro das Sagradas Escrituras, não encontramos nenhum texto, não encontramos nada que nos remeta a falar que exista 7 céus. O que nós podemos afirmar com toda certeza é que há pelo menos 3. Eu vou falar assim, pelo menos 3, para não falar que são só 3. Porque nós não sabemos se de fato existe 7, 10... Mas o que a Bíblia nos mostra é que 3 existe. 3 céus existem. E ele vai definir justamente esses céus para que nós possamos entender. Então, na visão desta concepção de céus, está justamente a primeira definição deste primeiro céu. E que primeiro céu é esse? É o primeiro céu que é o atmosférico. É o céu atmosférico. O segundo céu é o universo e seu firmamento. Ou seja, dentro dessa
A atmosfera a qual nós estamos inseridos, isto aqui nós podemos chamar de primeiro céu. O segundo céu é o universo, é o firmamento, ou seja, é o espaço sideral. Depois deste primeiro céu, que é esse céu atmosférico, ao qual nós estamos aqui, vem o espaço sideral, e depois desse espaço sideral, que vem o terceiro céu. Então, este terceiro céu é o que Paulo esteve, foi arrebatado, não sabe se em espírito ou se no corpo. E a Bíblia tem vários textos que vai nos mostrar essa expressão de céus. Então, se os irmãos perceber, esse espaço que era muito distante da terra, o céu, ou seja, onde as aves voam, os irmãos vão perceber que lá em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 9, diz que Absalão ficou preso nos galhos de uma árvore, pendurado entre o céu e a terra, ou seja, mostrando o céu que está acima de nós, mostrando justamente esse espaço sideral, esse espaço que tem o sideral, que é o segundo céu, e o atmosférico, o primeiro céu. Então ele ficou entre o céu e a terra. Então a gente tem que entender bem isso para compreendermos. Então, neste ponto aqui, o que vale frisar que dentro do ensino de Paulo, quando Paulo fala ali do terceiro céu, onde ele esteve, e a qual ele foi arrebatado, é o céu que está acima do céu atmosférico e acima do céu sideral. Está acima. Este é o céu que está acima do que é estrelado. Este é o céu que ornamenta todo o universo, vamos falar assim, é o céu que está acima de tudo. É um lugar físico, não sabemos onde é, mas está acima de tudo isso. Porque é o lugar onde Deus habita, nós falamos sobre isso. É o lugar onde Deus descreve a sua glória. E quando vamos analisar o texto de Paulo, nós podemos ver que no versículo 2 ele fala do terceiro céu. Aí lá no versículo 4 ele chama de paraíso. Esta passagem está em 2 Coríntios, capítulo 12, em diante. Então o versículo que nós citamos é o 2 que Paulo fala, no versículo 4 ele fala justamente sobre o paraíso. Então, meu irmão, na visão de Paulo, o céu se tratava de um lugar sublime. Então, o que nós podemos afirmar? Nós podemos afirmar que o terceiro céu, na visão de Paulo, é o que se trata do lugar onde moram Deus, os seres celestiais e os salvos que morrem. É o lugar da habitação de Deus. Então, pelas Sagradas Escrituras, eu posso afirmar categoricamente que existe, vou usar novamente a expressão, pelo menos, para não dizer 3, pelo menos 3 céus. É o lugar onde moram Deus, os seres celestiais e os salvos que morrem. Referências: Isaías capítulo 66, versículo 1, Mateus capítulo 24, versículo 36 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Então vamos caminhar para o nosso terceiro subtópico, o alvo do cristão. Então, dentro desta perspectiva que nós estamos falando sobre céu, nós falamos no início que o cristão ele tem a mente transformada. Com o cristão, salvo em Cristo, com essa mente transformada, ele tem algumas metas. E as metas dele são as coisas que são de cima, conforme Colossenses 3, 1 e 2. Ele não agora se amolda mais com este mundo pecaminoso. Era assim que Paulo procedia. Por isso o texto que foi usado na nossa lição fala sobre a meta que Paulo tinha. Depois que Cristo o encontrou, a meta de Paulo era o céu de glória. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Então, meu irmão, o cristão ele tem um alvo. E o alvo do crente é justamente esse, é
ir ao céu de glória onde Cristo está. Então, o crente, estando em comunhão perfeita com Deus, o desejo do salvo é justamente estar perto de Deus, estar perto de Cristo, estar com Ele. Desejo este que também foi manifestado por Jesus, lá em 1 João, não, em João, não em 1 João, em João capítulo 14, versículo 2, mostra ali Cristo manifestando esse desejo de estar também com os crentes, meu irmão. Então, meu irmão, este alvo envolve uma promessa, e essa promessa foi dita pelo próprio Cristo, quando afirmou que é no céu que nós iremos participar de uma ceia com Ele. Então, meu irmão, quando essa vida se findar, o crente, meu irmão, ele tem um endereço certo para residir. E esse endereço é a morada eterna de Deus, ou seja, é o céu. Porque o céu é o alvo daquele crente que procurou viver conforme a palavra de Deus, que priorizou a vontade do Senhor, que viveu neste mundo vil em total santidade. Então, meu irmão, o amor que revela por Deus, por sua palavra, por seus semelhantes e o fugir do pecado, não é apenas com o desejo de ir para o céu, mas sim porque agora tem uma nova natureza implantada no seu ser. E isso corresponde com o que é celestial. Por isso o crente tem que ser diferente. As pessoas olham e dizem, ele é diferente. E tem que ser diferente, porque ele é um cidadão do céu e ele manifesta as coisas do céu, a coisa celestial. Então, meu irmão, não é pelo que é carnal nem terreno, mas pelo que é celestial, porque o crente ele é um cidadão do céu. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre a descrição do céu, segundo o livro do Apocalipse. Vai falar justamente sobre o novo céu e a nova terra. Então, o que nós podemos compreender biblicamente sobre este termo que é usado por João nas suas revelações, na revelação que João recebe de Cristo, que está registrada no livro de Apocalipse. Ele fala justamente sobre novos céus e nova terra. Então, isto nos remete ao que nós estamos estudando, escatologicamente falando, haverá justamente uma transformação completa da criação atual por meio do poder de Deus. E isso vai dar surgimento a uma nova ordem celestial e também uma nova ordem terrenal, ao que podemos denominar de estado perfeito. Dentro da escatologia, a doutrina das últimas coisas, temos matéria que fala justamente sobre o estado perfeito do crente e do universo, que estará em estado perfeito, meu irmão. Então, meu irmão, o que podemos dizer sobre essa expressão bíblica de novos céus e nova terra é que a ação de Deus vai trazer transformação plena, vai trazer transformação total e vai mostrar que no final de tudo a vitória de Deus será completa em todos os aspectos pelo poder de Deus. Isto vai ser evidenciado a vitória que Deus terá sobre todos os poderes e forças do mal. Então, na criação, pela criação de novos céus e nova terra, os crentes salvos agora viverão em total comunhão com Deus, sem qualquer impedimento ou barreira, pois tudo isso será desfeito. Novo céu e nova terra é um céu renovado, é um céu restaurado, uma terra renovada, restaurada. Não que Deus vá destruir e fazer uma nova criação, não, é uma restauração. A gente tem que entender isso também, que os novos céus e a nova terra serão renovados. E o que é que eu quero dizer sobre isso? É sem o pecado. Não vai haver mais presença de pecado neste novo céu e nesta nova terra. Não vai haver mais presença do mal. Não vai haver mais presença da morte. Não vai haver mais presença de sofrimento. É estado perfeito. Ou seja, a renovação que esse novos céus e nova terra vai trazer justamente a ausência do mal, do pecado, do sofrimento, da morte. É isso que a Bíblia nos diz.
O segundo subtópico vai falar sobre a linda cidade como nossa nova morada. Aqui está fazendo uma alusão justamente à visão que João teve no livro de Apocalipse, ele registra isso, falando sobre esta nova Jerusalém. E observe que quando João está falando, ele fala de onde está vindo essa nova Jerusalém. Ele fala que ela desce do céu e que ela é vista como cidade santa. E ela é descrita como a habitação do povo de Deus. E esta cidade que vai descer do céu sobre a Jerusalém terrestre, ela será perfeita, irá expressar a presença de Deus no meio do seu povo. Então, meu irmão, é importante compreendermos que a nova Jerusalém celestial, que expressará uma glória espiritual, mostrará que jamais a Jerusalém terrena, que era a capital do reino de Israel, poderá ser comparada com a nova que virá. Nessa nova cidade não há templo físico, pois toda ela, na verdade, é morada de Deus. Para representar a vida eterna e a comunhão com Deus, essa nova cidade possui o rio da água da vida, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, meu irmão. Então será uma gloriosa cidade, é a nova Jerusalém, que desce do céu. É a linda cidade. Esta linda cidade é a morada dos salvos em Cristo Jesus. Não existe nada, meu irmão, neste mundo que possa expressar a glória dessa nova cidade. Não existe nada. Então, meus amados irmãos, caminhando para o nosso último tópico da lição, tópico 3, vai falar sobre céu, o fim da jornada cristã. Estaremos onde Deus está. A esperança do cristão é estar onde Jesus está. Pois essa foi uma promessa dele, como nós falamos em João capítulo 14, versículo 2. Dentro do aspecto teológico, sabemos que Deus é onipresente. Mas quando afirmamos que estaremos onde nosso Senhor está, isso quer dizer que o anelo latejante no coração de cada crente é o desejo da alegria da vida eterna, da comunhão plena com Cristo e com Deus, conforme está nas promessas bíblicas. Nós vamos estar onde Deus está. Porque João, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu que o tabernáculo de Deus estará com os homens. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Porque com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Meu irmão, o crente que vive a esperança da vida de Cristo, ele é consciente pelas Escrituras de que brevemente estará onde Cristo vai estar. O que gera um profundo contentamento é isto. O que gera esse gozo na alma. O que gera o desejo de viver ainda mais em santidade. Pois não somente apenas o veremos, mas seremos semelhantes a Ele. O segundo subtópico vai falar: as lágrimas cessarão. Isso é o que João fala. Quando ele tem a revelação do Apocalipse, que Cristo revela a ele. Ele fala que Deus enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, como vivemos em uma nova ordem, em um novo sistema, nesta Jerusalém que desce do céu, não haverá mais razões para lágrima, visto que tudo já ficou para trás.
A palavra de Deus nos fala que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. O que o autor bíblico aqui está querendo mostrar para nós? Que não haverá mais, como falamos, sofrimento, não haverá mais morte, não haverá mais dor. É o que Paulo fala quando escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Diz que as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que será revelada. Olha só, que será revelada. Agora imagine agora você desfrutando dessa glória que será revelada para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, neste grande dia, o dia que Cristo leva a sua igreja, estabeleceu o seu reino, estabeleceu o estado perfeito aqui, renovando a terra com novos céus e nova terra. Não haverá mais sofrimento, morte, dor, angústias. Não haverá mais. E para encerrar a lição, o autor fala no terceiro subtópico, porque o céu é o fim da nossa jornada. Nesse ponto aqui, ele vai mostrar aqui, no nosso caso aqui, esse céu como repouso eterno, que é o final da jornada, é o repouso eterno. Então, neste ponto aqui, citando novamente, Jesus falou que vai voltar e vai levar a sua igreja para ele, vai levar os seus para estar com ele. E João também escreve na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E Paulo fala que brevemente estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. Então, tudo isso são promessas que estimulam o crente e geram em nós a esperança do céu, nos incentivando a viver a nossa jornada em santificação e pureza. Neste ponto aqui que fala o céu como repouso, a palavra de Deus nos mostra que o céu ele é o fim da nossa jornada, porque ali, ou seja, no céu, é onde se concretizará definitivamente a vida eterna. Vida eterna sem dor, sofrimento, lágrimas, visto que nós não estaremos mais limitados ou sujeitos às coisas terrenas. Inclusive, nossa natureza será completamente transformada, pois aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará. Ele a aperfeiçoará. Então, ao chegar ao céu, meu irmão, toda a expectativa das promessas vividas neste mundo se cumprirá. Viveremos agora a real promessa. Viveremos a real promessa. Então, meus amados irmãos, o céu de fato, ele é este repouso eterno, porque a Bíblia nos fala sobre isso, que os salvos eles vão participarão, vamos falar assim, da verdadeira paz, da alegria e comunhão perfeita com Deus. Nós não precisamos cavar muito para entendermos que o céu é um lugar de repouso. E para isso basta atentar para algumas passagens bíblicas, que isso irá se configurar muito bem. Então o céu é o lugar de descanso do crente. Não há mensagem mais consoladora para o crente do que a do céu, pois é uma promessa de Deus. Ainda que vivamos os dissabores deste mundo vil, logo estaremos no novo céu e nova terra. Então, assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de número 3, que falamos sobre o céu, o destino do cristão. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.